Não, tá? A próxima questão vai ser justamente do TCM da Bahia. E aí você vai dizer o seguinte, né? Professor, o senhor fez várias questões até agora e essas questões elas eram específicas de alguns cargos de TI. É lógico, porque até 2012, 13, os concursos que tinham tecnologia da informação, eles eram concursos específicos de TI. Depois, o que aconteceu foi o seguinte, a TI começou a vazar, né, e se expandir para concursos da área fiscal, da área de tribunais de contas, o TCU colocou, o CGU colocou, então eles começaram a inserir tecnologia da informação, análise de informação, e algumas questões são mais antigas, mas elas são do nível que aparece nas provas mais recentes de tribunais de contas para o cargo de controle externo, auditoria de obras, fiscalização, etc. Olha só essa questão aqui, que é uma questão de auditoria ou é uma questão do cargo de controle externo, né, de 2018. Né? Então veja aí, duas questões, essa e a próxima são duas questões falando do modelo relacional e elas vão trazer exatamente a complexidade bastante razoável e compatível com provas anteriores. Então não vem com isso de não querer estudar o assunto todo, não querer entender bem cada um dos conceitos, tá bom? Então olha só, vamos botar a questão na tela? Vamos ver aqui o que essa questão apresenta pra gente, né? Ela começa dizendo o seguinte, considerando os conceitos de banco de dados relacional, assinale a opção correta a respeito das propriedades. Então a gente vai usar as questões e vai tentar organizar as coisas em cima dos conceitos do modelo relacional. Então veja bem, a gente tem de cara dois conceitos, a relação e as tuplas, né? Uma relação ela é composta por diversas tuplas. Essas tuplas elas vão ter algumas características e o modelo relacional como um todo vai ter também algumas propriedades. Tá? Então, olha só. Considerando o conceito de banco de dados relacionais, assinale a opção característica a respeito da propriedade. Então, olha só. A tupla tem o mesmo significado e as mesmas propriedades de uma tabela. Negativo, tá? Então, isso aqui é uma primeira forçação de barra, ou seja, uma tabela, primeira coisa importante, tabela, ela corresponde a uma relação e uma tupla corresponde a uma linha da tabela. Então já é uma coisa bem diferente. Veja que o cruzamento que ele tentou fazer aqui, que está equivocado, foi esse cruzamento. Dizer que a tupla tem a mesma propriedade da tabela. Então já temos um erro aqui nessa alternativa A. Agora vamos para B, né? Os componentes de uma tupla são ordenados da esquerda para a direita. Então a gente vai começar agora a apresentar as propriedades de um modelo relacional, onde a gente pode dizer que uma tupla uma tupla, os elementos de uma tupla, né, não tem seus componentes ordenados da esquerda para a direita. Ah, professor, você está falando de coisa política aí, direita e esquerda. Negativo, galera. Não tem nada a ver com política, tá? Tem uma questão associada a o que a gente chama de teoria dos conjuntos. Conjuntos não são ordenados e, no caso, os componentes de uma tupla, eles também não são ordenados. Os componentes de uma tupla é mais ou menos o seguinte, ó. Eu tenho aqui o primeiro elemento, que é o nome, Tiago. O segundo elemento aqui seria o ID, o CPF 000. E aqui a gente tem um outro que é o concurso, seria o do Bacen. Se eu mudo a ordem desses elementos dentro da tupla, eu vou ter a mesma tupla. Ou seja, se eu tiver outra tupla aqui, que você primeiro veja 000, depois Tiago e depois Bacen,
embora para a visualização você tenha uma ordem trocada, né? Na prática, esses dois caras são iguais, porque não existe ordenação dos elementos dentro de uma tupla, beleza? Vamos então, aqui ele está dizendo que são ordenados, e na realidade eles não são ordenados, tá? Então, faltou o não aí, temos um erro na letra B. Vamos para a letra C, né? Outra propriedade que a gente tem, e aí é justamente que vai nos levar à resposta dessa questão, é a seguinte, que cada tupla contém exatamente um valor para cada um de seus atributos, né? Então, o que ele está dizendo? Isso aqui é o que a gente chama de atomicida. Então, pensa o seguinte, cada tupla ou cada coluna de uma tabela, ela é definida em cima de um domínio, né? O domínio é o conjunto de valores possíveis. Então, para cada registrozinho aí da tupla, né? Ou seja, cada valor de atributo, você tem apenas um elemento desse domínio, e esse domínio aqui, ele precisa ser de atributos atômicos. Então, cada domínio é um conjunto de vários elementozinhos, e esses elementos eles vão justamente ser utilizados para preencher as colunas da tabela. Então, você tem ali uma tabela, o que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Cada célulazinha dessa tabela, ela vai ter exatamente um elemento de um domínio específico, certo? E esse elemento ele vai ser apenas representado por um valor, né? Ele não tem a possibilidade, por exemplo, de você ter 4 telefones aqui nessa célula. Isso é impossível, tá? Então, o erro, na realidade, a resposta da questão aí é a letra C, né? Que diz que cada tupla contém exatamente um valor para cada um dos seus atributos. É o que ele está querendo dizer isso aqui. E cada célulazinha dessa, ela vai ter apenas um valor, tá? Então, letra C é a nossa resposta, ok? Vamos então para a próxima